levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e pedir para que a palestra de hoje possa nos mostrar um caminho melhor, tirar um pouco da nossa ignorância, nos ensinar um pouquinho mais, nos mostrar que não estamos sozinhos nesse caminho de bem, nos mostrar que sempre há um futuro melhor, nos ensinar algo além. Amém. Agora a Mel pode entrar também, né? Boa noite. Oi, Alex. É um prazer estar aqui de volta. É um prazer estar junto com o pessoal do GESCOM para participar de mais um bate-papo. É um prazer ter você também aqui também. E vamos começar o bate-papo? Vamos começar o bate-papo, né? Que ele é longo. Oi, pessoal. Estou morrendo de saudade de vocês. Vocês nunca vão sair do meu coração, a turma do GESCOM e a turma que não me conhece do GESCOM. Sejam todos bem-vindos. Sou Melita, moro em Patos de Minas agora. E hoje nós vamos falar sobre ser o mestre de suas emoções. Mas antes, nós precisamos aprender o que é emoção. Muitas vezes nós confundimos. Então, eu fui pesquisar um pouco e tem um texto psicografado por Divaldo, de Joana de Ângeles, no 9 de março de 2009, que ela faz a pesquisa, fala da etimologia da palavra emoção, que significa do verbo no latim emovere, quer dizer, mover para fora. Então, a emoção pode ser tanto positiva quanto negativa, mas ela provoca um movimento para fora ou uma reação de fora. Então, a nossa emoção está localizada na parte mais primitiva do nosso cérebro, porque ela é uma reação. Então, podemos, através da pergunta 73 e da pergunta 191 do Livro dos Espíritos, compreender que a emoção é uma evolução do instinto. É uma reação um pouco melhor do que o instinto. Principalmente na questão 191, quando Kardec pergunta: as almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Aí os espíritos respondem: infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. E a emoção nada mais é que a paixão. A paixão, ou melhor, é uma emoção, porque ela tem a reação física. Né? Quando a gente está apaixonado, o coração dispara, né? A boca modifica, vem logo um sorriso, os olhos brilham. Né? Isso é uma reação física, provocada pela parte mais primitiva do nosso cérebro. A Joana de Ângeles continua, através no livro Conflitos Existenciais, explicando um pouco mais sobre as emoções. E ela explica e seca a pergunta 752 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta assim: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E aí Kardec recebeu uma resposta muito sábia. É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre consequência de uma natureza má. E olha o que a Joana de Ângeles vai explicar para a gente disso. Os indivíduos cruéis são sonâmbulos emocionais, que torpedeiam quanto podem os objetivos nobres e dignificantes da espécie humana. Então, significa que enquanto ainda estamos dominados pela emoção, quando ainda estamos usando somente a nossa parte primitiva do cérebro, nós estamos agindo de forma primitiva, ainda de forma ignorante do bem. Não estamos ainda na nossa infância da nossa evolução. Então, nós precisamos descobrir o que é o sentimento e o que é emoção,
para que possamos trabalhar na nossa evolução. Porque se a gente ainda ficar confundindo emoção com sentimento, não vamos conseguir trabalhar as nossas emoções. E aí, de novo, na pergunta 191, só que agora na subpergunta 191A, o Kardec pergunta aos espíritos: as paixões, então, indicam desenvolvimento? Ou melhor, as emoções indicam, então, desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria, enquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, quando nós começamos a ter emoções, ainda estamos primitivos, na esfera primitiva. E ele vai falando, comentando ainda esta pergunta, o Kardec, e ele vai falando que nós, espíritos, passamos pelo mesmo estágio evolutivo do que o corpo humano, de embrião, para depois um feto, depois a infância, a mocidade, até chegar na plenitude da perfeição. E aí podemos ver que a emoção são os primórdios as emoções são os primórdios dos sentimentos. Então, quando nós ainda estamos trabalhando as nossas emoções, estamos preparando os nossos sentimentos. O doutor Antônio Rosa Damasio, um médico, um neurologista português, que ele é professor de neurociência da Universidade do Sul da Califórnia, numa entrevista ao pessoal da Super Interessante, ele falou o seguinte, que o sentimento é uma experiência mental que ocorre conosco lá dentro, na parte mais desenvolvida do cérebro, quer dizer, então agora nós estamos usando a parte mais ligada à razão. Enquanto a emoção é uma reação instintiva. O medo é uma reação instintiva. A coragem já é um sentimento, por incrível que pareça, porque a pessoa que é corajosa não significa que ela é destemida. Significa que ela sabe trabalhar o medo dela e agir com segurança. Então, a gente percebe isso. Quando nós trabalhamos as nossas emoções, desenvolvemos sentimentos. O comentário do Kardec, na questão 717 do Livro dos Espíritos, mostra: tudo é relativo. Cabe à razão colocar cada coisa no seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Então, quando nós desenvolvemos a razão junto com os sentimentos, ou a moral também podemos falar, vamos ter uma sociedade justa e não uma sociedade forte. A sociedade forte está sob a influência das emoções. A sociedade justa está sob a influência dos sentimentos. Mas aí, como é que é essa nossa evolução? Como é que a gente vai evoluir isso? De novo, nos Convites da Vida, livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, na parte Convite ao Progresso, ela fala assim: da mesma forma, a harmonia e o desajuste psíquico decorre dos recôncavos do espírito reencarnado, que atua por processo sutil e persistente nos centros da emoção, da inteligência e da memória, ocasionando arranjo mental ou distonias psíquicas e complexas. O que ela está falando? A influência no nosso equilíbrio somático das emoções. E aí, nós precisamos ver isso, que nós estamos num processo grande de evolução e nós não podemos esquecer do todo o nosso equilíbrio somático, já que a emoção se reflete no nosso corpo, ela se mostra no nosso corpo. Eu posso estar triste e esconder esse sentimento de tristeza com um belo sorriso. Mas se eu tiver com raiva, vai ser difícil.
A nossa evolução espiritual está nisso, na educação das nossas emoções, no nosso desenvolvimento moral. Herculano Pires, no livro A Agonia das Religiões, fala que a interação social, na recíproca das obrigações e das necessidades, na transformação dos instintos em sentimentos, irá pouco a pouco despertando para novas dimensões e consciências. Seus sentimentos germinavam no plano larvar dos instintos. Então, nós estamos trabalhando agora instintos no nosso processo evolutivo atual. Instintos, emoções e sentimentos. Portanto, é fácil compreender que nós somos um feixe de emoções que necessita ser direcionada, bem educada, com conhecimento e exercício. Sim, o jeito de nós sermos mestres das nossas emoções é com exercício. Uma atividade bem dirigida nos dá condições nos nossos mecanismos orgânicos e mentais, nos implementos mentais. Isso é Joana que está falando, de novo, nos conflitos essenciais no livro, de forma que a gente consiga a nossa saúde integral. Então, nós temos que ir praticando. Mas aí, como ser mestre nas suas emoções? Seria reprimindo-as? Seria impedindo que elas acontecessem? Mas tem como a gente impedir? Tem como nós impedirmos essa reação? De novo, a Joana nos convida, nos convites da vida, para o convite à simplicidade. Aí está falando, a vida moderna, com as múltiplas facetas em que se apresenta, constringe um homem, tolhendo-lhe muito a espontaneidade, engendrando fugas psicológicas à realidade, e que funcionam como drenos à emoção sobrecarregada de tensão e ansiedade. Quando nós repreendemos nossas emoções, nós adoecemos. Quando nós engolimos os sapos, nós adoecemos. Mas aí então, o que é para eu fazer então, já que eu tenho que ser mestre das minhas emoções? Aprender a controlá-las, senti-las, mas controlá-las. Ter consciência dela, avaliar as consequências dela. É admitir essa dificuldade que nós temos de nos conhecer. E isso vai tanto dos fatores físicos como os emocionais. É de descobrir os nossos limiares de tolerância e de frustração. Quando a gente consegue descobrir isso, a gente já está no passo à frente. Mas eu não consigo controlar as minhas emoções. Eu fiquei nervosa demais no meu trabalho e acabei me adoecendo. Ótimo, vamos buscar todas as terapias que nós temos acesso. Os remédios, se eles forem necessários, as terapias psicológicas, as terapias ocupacionais, todas as terapias que estão aí à nossa disposição para isso. Mas precisamos vivenciar as nossas emoções. Significa que, então, na hora que eu estou com raiva, é para soltar todas as cobras e lagartos que estão na minha boca? Não. Não significa isso. Significa eu vivenciar dentro, eu entender o porquê eu estou com raiva. Por que aquilo me atingiu? E olha, Emmanuel já falou várias vezes, 2 segundos de erro, 2 segundos de invigilância pode nos gerar 200 anos de reparação. Então, é vivenciar isso antes de pôr para fora. E muitas vezes, os aparentemente calmos são vulcões perto de uma erupção. Quantos nós não conhecemos que acabaram numa erupção
que estragou famílias, que estragou amigos, amizades, que estragou seu próprio corpo e que muitas vezes fazem as pessoas até tomarem decisões bem desnecessárias e bem desagradáveis. Emmanuel, no Dicionário da Alma, ele fala assim: se é certo que o sentimento sem fiscalização do raciocínio pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem sentimento pode conduzir ao absurdo mais lamentável. Então, nós precisamos ter esse controle, ter essa observação das nossas emoções e aprender com isso. Conhecer a si. E olha, tanto é a prova que a emoção está ligada ao corpo físico e a gente precisa se lembrar que somos almas, não somos espíritos. Agora somos almas, espíritos encarnados. Então nós estamos sob a influência do corpo físico também. Quanto mais elevado o espírito, menos influência do corpo físico. Mas como nós não estamos assim nesse processo evolutivo, podemos concluir que o corpo nos influencia bastante. Eis aí a TPM, que toda mulher, quase toda tem, e que vira uma onça por alguns dias. E aí? Corpo físico ou espírito? Corpo físico. Olha aí as pessoas que estão com algum problema, igual vocês, ou quem me conhece sabe que eu estou tratando da síndrome de burnout, que é um cansaço físico e mental extremo provocado pelo trabalho, e eu estou tendo que tomar remédios que estão me auxiliando a descansar. Corpo físico. Mas eu não estou só nos remédios. Eu estou trabalhando também todas as emoções que geraram isso. Estou observando as minhas emoções lá do passado que geraram isso. Cada um tem seu caminho para ser mestre de suas emoções. Mas os espíritos não cansam de nos mostrar o que podemos fazer para controlar as nossas emoções. Ama-te mais. Amar-se como você é. Reconhecer-se como alma, uma união de corpo e espírito e que está também sob a influência da matéria. Não cobrar de si mais do que possa fazer, mas ao atingir o limite, já propor uma meta maior. André Luiz, no livro Nosso Lar, tem um pedacinho que ele fala, que a Narcisa fala com ele, que é muito interessante quando ele estava inseguro em tomar, eu me esqueci o que é que ele estava fazendo, quando ele estava inseguro em tomar uma decisão, e ela falou assim, não temam o insucesso. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Então, perdeu a paciência? Cuspiu cobras e lagartos e se tomou consciência disso? Vá lá e peça desculpas. Vê em você o que provocou tal reação? Conserte-se isso em você. Então, por exemplo, tem gente que quando está com sono fica com raiva. Então, prepare-se para não estar com sono nesses momentos que você vai encontrar com outras pessoas. Tem gente que com fome fica nervoso. Então, prepare-se, né? Esteja sempre com uma comida perto, algum lanche perto, para que você não fique assim. Então, descubra os seus pontos. Mas quando você perceber que errou, não se massacre, não caia na culpa. Vá lá e peça desculpas. A partir do momento que você se arrependeu e se propôs fazer diferente, o problema não é mais seu. Se a outra pessoa se ofendeu com o que você fez antes, ela agora que está com o trabalho de perdoar.
Então, conheça-se, ame-se. Se a gente não se amar, como é que nós vamos amar o outro? Então, escolha a melhor parte que você tem e trabalhe ela. Trabalhe aquilo que você tem de melhor e se esforce para melhorar naquilo que você tem de ruim. É o primeiro processo que nós precisamos fazer. Porque se a gente não reconhecer onde que a gente está perdendo o controle das nossas emoções, onde, entre aspas, estamos errando, como é que a gente vai corrigir? Se eu não me olhar intimamente e não me propor fazer uma reforma íntima, como eu vou me corrigir? Então, ama-te. Você é filho de Deus. E Ele te fez para a perfeição. Então, se mantenha firme nesse amor para que você possa amar os outros. Mas os espíritos continuam com outras opções para a gente. E que a gente pode usar tudo ao mesmo tempo, tá? E é bom. A terapêutica da prece. A prece. Invocamos semelhantes apontamentos para confirmar na luta humana verdadeiro combate evolutivo em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais. Entrando sem perceber na faixa de forças inferiores, a surdirem do nosso passado, nos espreitam e geram, em nosso prejuízo, dolorosos processos de obsessão, retardando-nos o progresso por intermédio dos pensamentos desequilibrados que justapõem a nossa vida íntima. Quando a gente esquece da prece, quando a gente esquece dessa ligação vertical que nos liga a Deus, que nos liga ao alto, ficamos à mercê. Ficamos à mercê de sentimentos negativos que foram registrados pelas emoções negativas que tivemos no passado e abrimos caminho. Mas aí, Joana, em Conflitos Existenciais, fala isso. Ao mesmo tempo, a terapia da prece e da meditação constitui salutar recurso para o controle das emoções, reabastecendo de energias vigorosas que se encarceram de acerenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ira. Respira. Chico tinha a água da paz. Ele punha água na boca, quando ele não podia falar, ele punha água na boca, não podia engolir, nem cuspir. E aí nós podemos. Percebeu-se irado, nervoso por algum motivo e vê que aquilo ali não tem razão, que está exacerbado para o momento, que é movido por raiva, por ira, vai lá e bebe água e não engole. Se você consegue fazer a meditação através da respiração, faça um exercício de respiração. Inspira bem devagar e expira bem devagar. De preferência, mentalizando muitas boas vibrações entrando e mentalizando essa ira saindo. Então, é recompor o nosso fluido vital. Vocês lembram, quem estava no GESCOM, que há muito tempo eu fiz uma palestra sobre o fluido vital. E a respiração é um dos meios que nós temos para preencher, recompor, repor o nosso fluido vital gastado com alguma emoção negativa. Porque o nosso fluido vital, ele tem uma quantidade certa. E as nossas emoções são excelentes consumidores de fluidos vitais, principalmente as emoções negativas. Porque as positivas também são consumidoras, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, a gente não precisa, não pode ignorar que qualquer coisa que estiver desarranjada, a prece nos auxilia. A prece nos ajuda nesse encaminhamento. A meditação também. Outra opção que os espíritos nos dão é o pensamento. Meimei, no Dicionário da Alma,
fala sobre coração e cérebro, falando: cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor, e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Então, pensar. Não agir antes. Pensar. Nós não estamos falando que o sentimento está ligado com a razão? Então, a partir do momento que nós paramos um pouquinho para pensar, conseguimos controlar nossas emoções. A partir do momento que não pensamos, agimos impulsivamente e podemos arrumar uma encrenca muito grande para o futuro. Então, a Joana de Ângeles, também no Vida Feliz, fala isso: as ideias salutares renovam a emoção, abastecendo o sentimento com estímulos de entusiasmo. Ora, nós precisamos. E Kardec, na questão 833, ele pergunta sobre qual liberdade que nós temos. E qual a liberdade absoluta que nós temos, gente? Só pelo pensamento que nós gozamos essa liberdade absoluta. Então, nós temos condições de, ao trabalhar o nosso pensamento, ao buscar o nosso pensamento, buscar os conhecimentos que temos já registrados no nosso cérebro físico e no nosso cérebro mental e espiritual, nós podemos controlar as nossas emoções. Mas se o pensamento não resolver, a respiração não resolver, água da paz. Beleza? Ela é muito boa. Continuando, o que nós precisamos que os espíritos nos sugerem fazer. De novo, não precisa ser só um desses, gente. De preferência, devemos fazer tudo. Se necessário, a interferência medicamentosa, as terapias que temos acesso no plano material, mas também tudo isso aqui que os espíritos estão nos sugerindo, para que nós possamos ir controlando as nossas emoções e trabalhando a evolução dos nossos sentimentos. Ação. Nós precisamos agir. Como é que a gente age? Com a caridade. A caridade também é uma terapêutica espiritual para controlarmos nossas emoções. Quando nós vamos trabalhar a caridade, percebemos quanto exagerado nós deixamos, são as nossas reações às dificuldades da vida. Quando nós vamos auxiliar aqueles que passam por dificuldades maiores que as nossas, a gente percebe o quanto reclamamos, o quanto reagimos negativamente a todas as dificuldades que se apresentam para nós como precioso instrumento de ensino. Porque tudo que nós passamos é para nosso aprendizado e para a nossa evolução. Nada vem pela injustiça divina. Tudo vem para nos auxiliar a evoluirmos cada vez mais. Então, as dificuldades que muitas vezes nós mesmos solicitamos passar nesta encarnação são para nós crescermos. Mas muitas vezes, esquecidos que nós somos do que pedimos antes de encarnar, disparamos a reclamar. E aí, quando nos propomos a fazer a caridade, auxiliar aqueles que estão numa situação de sofrimento tão maior que nossa, e que muitas vezes nos dá um exemplo grandioso de conformação, mas não essa conformação de minha culpa, minha máxima culpa, mas a conformação de crescer com essa oportunidade, nós aprendemos a controlar. De novo, hoje nós vamos falar muito da Joana de Ângeles, porque ela tem a série psicológica dela e que ela é excelente em diversos livros para falar sobre as emoções. Então, vocês desculpem, mas eu vou repetir muito Joana de Ângeles hoje, pelo vasto material que ela tem para nos dar a respeito disso. Conveniente a manutenção da terapia preventiva mediante a reflexão ponderada, a meditação, a oração e a prática incessante da caridade, que robustecem os sentimentos e aumenta a capacidade
de resistência pessoal à invasão dos agentes destrutivos da saúde e da paz. Então, ao fazermos a caridade, nós aumentamos o nosso limiar de frustração e aumentamos o nosso limiar de tolerância. E com isso, reduzimos a nossa emoção, as nossas reações emocionais. Porque o nosso limiar de tolerância está maior, o nosso limiar de frustração está maior. Ao ver que não temos motivos para sermos intolerantes e frustrados. Porque nós temos tudo que nos é necessário para o nosso crescimento. Trabalhar no auxílio dos outros, tanto para vermos o sofrimento dos outros e ver que o nosso é bem menor, ou para sentir a alegria de ajudar, sempre nos faz bem e sempre nos auxilia a controlar. Então, nós precisamos controlar as nossas emoções através dessas ações e também na ação de continuar nos autoanalisando. Quando formos ajudar alguém, não vamos motivados pelo dó. Nós não devemos ser motivados pelo dó. Nós devemos ser motivados pela caridade. O dó não ajuda ninguém. O dó só coloca a pecha de coitadinho, e não existe coitadinhos, já que sabemos que Deus é toda a justiça. Quando nós auxiliamos aquele que está em sofrimento maior que nós não estamos tratando eles de coitados, estamos tratando de irmãos e estamos aprendendo com eles. Eles são nossos mestres. Então, assim nós fazemos com atitudes tranquilas, com o controle da prece, da paciência e da meditação, nós fazemos o controle possível das nossas emoções. Mas aí nós precisamos de mais uma coisa, da fé e da vontade. A fé é um sentimento inato, todos nós nascemos com ele. É a consciência da divindade em nós. Joana de Ângeles nos chama a atenção, banha nas águas da confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor, não permitindo que o ódio, o egoísmo, a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção e pelo ácido das imperfeições morais. Quando, imperfeitos que somos, sentimos uma emoção, não conseguimos controlá-la, e aí vai o orgulho dominar, é o orgulho que vai responder, é o egoísmo que vai responder, que vai coordenar essa emoção. E com isso, vamos perder. Esse texto que eu acabei de falar aqui, o comentário logo depois foi meu, foi de novo da Joana de Ângeles, Viva Feliz. Então, todos nós somos homens e mulheres de fé. Então, a gente tem que ter coragem para trabalhar nessa obra da nossa regeneração. Está todo mundo preocupado, vai mudar o planeta de regeneração. Não importa o planeta que você está, importa como você está. O que você está fazendo para a sua regeneração? Você pode estar no pior planeta do mundo, mas se você está num estado elevado, se você está se propondo a renovar-se, não fará problema algum. Onde estão os espíritos evoluídos? Onde que eles estão agora? No umbral, trabalhando, ajudando aqueles que ainda não vêm à luz. Então, não importa onde você estiver, importa como você está. Aí a gente lembra de uma pergunta que sempre nos chama a atenção e Valquíria lembra muito dela todas as vezes que a gente ia conversar. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos respondem, sim. E às vezes, com pouco esforço.
O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então nos falta a fé e a vontade. Precisamos pôr isso em prática. Não adianta ler livros, assistir palestras, ver estudos como esse aqui que eu estou apresentando e falar, nossa, Melita é boa nada, está aqui fazendo tratamento de burnout porque não soube trabalhar suas emoções. Nós precisamos trabalhar em nós. Não há ninguém melhor do que ninguém. E ninguém que não seja capaz de controlar-se. E a última opção que os espíritos nos mostram é o amor. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te cause surpresa as reações que propicie. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênçãos de que se reveste. Ama, portanto, sempre. E isso eu vou falar, passa com você. Se ame também. Se esforce. E tão desacostumado que nós estamos de nos amar, vamos rebater esse amor julgando ser egoísmo. Lembre-se, egoísmo é primeiro o meu, primeiro eu, depois o meu e depois o próximo. Já eu me amar, não tem nada a ver com isso. Eu me reconhecer filha de Deus, criatura divina, em processo de evolução. Então, esse texto que eu li da Joana de Anjos, que eu estou esquecendo de referência, é do Viva Feliz, o Divaldo Franco. Então, nós precisamos amar. A Nete Guimarães, no 6º Congresso Espírita do Amapá, ela estava falando, lá eles estavam falando sobre o livro Memórias de um Suicida, e ela falou sobre uma pesquisa de Harvard, que durou muitos anos, porque pegou alunos do 2º ano de Harvard e acompanharam o resto da vida deles. Então, foram trocando os pesquisadores e já tinham falecido. A maioria deles só estavam 19 vivos, e a proposta seria que só ia apresentar o final desse estudo depois que todos estivessem passado para o outro plano. Porém, o resultado era muito importante. Os pesquisadores que estavam cuidando na época acharam muito importante apresentar os resultados. E aí, os 19 que estavam vivos concordaram. E qual foi o resultado? Eles faziam exames constantes, eram exames físicos, exames químicos, né, do sangue e tudo, e eles descobriram que as pessoas que amavam os outros, que preocupavam-se com os outros, que auxiliavam os outros, tinham uma taxa de colesterol menor do que os outros. Está fisicamente comprovado que amar cura, que amar nos traz saúde. Mas nós só conseguiremos amar o outro quando nós nos amarmos. Jesus já falou isso. Amar ao próximo como a si mesmo. E para a gente não ficar rendendo muita conversa, porque lá no centro já estava na hora de eu começar a parar, então eu vou terminar com uma situação muito interessante que aconteceu hoje. Enquanto eu estava revisando os estudos da palestra, minha cunhada me mandou pelo WhatsApp uma mensagem com umas imagens muito bonitas e uma música que eu gosto muito e eu já há muito tempo não ouvia, que é a música Felicidade, de Marcelo Genesi. E é uma música muito gostosa. E aí eu até continuei lendo alguns textos, ouvindo essa música. E enquanto eu estava lendo os textos, eu fui vendo o tanto que essa música fala do que nós estamos falando hoje, do que nós estamos estudando hoje.
Então, lógico que eu não vou cantar, gente. Voz de taquara rachada é muito para vocês. Vamos aqui. Haverá um dia que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Seja mestre das suas emoções. Pronto, gente. Essa foi a minha exposição. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido frutífera, frutificado alguma coisa em vocês para que vocês possam aprender com isso, e eu aprendi demais. Foi muito bom para mim. Alex? Obrigado pela palestra, bonita. Palestra muito boa, muito maravilhosa. E no embalo, queríamos pedir que se pudesse fazer uma oração final para gente. Faço sim. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade. Pela oportunidade que eu tive do estudo, e espero que eu tenha tido a capacidade de passar para todos o que eu aprendi. Quanto maravilhoso é esse controle que fazemos das nossas emoções e quanto a felicidade colhemos com isso. Agradeço, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado. E peço, Senhor, que através dessa palestra, desse vídeo, a qualquer momento, que quem estiver assistindo, esteja vendo, receba as suas vibrações de amor e de paz e o fortalecimento no bem. Que a tua luz, Senhor Jesus, brilhe com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, fiquem todos com Deus. Espero que eu tenha matado as saudades. Boa noite.